2026 chegou, o Brasileirão voltou e o resumão da rodada também tá de volta. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos juntos pra gente poder falar sobre os jogos da rodada. Nesse vídeo aqui, eu sempre deixo claro que eu sou tricolor aqui nas aberturas de vídeo. Nesse aqui especificamente, para quem tá vindo realmente, de repente, acompanhar pessoas que torcem para outros clubes, inclusive, diga aqui embaixo se você torce para outros clubes, não torce pro Fluminense, diz aqui embaixo também. E se você já viu com alguém que botou teu time, dá like no comentário da pessoa para saber qual torcida me acompanha mais aqui, a não ser do Fluminense. Mas nesse daqui eu falo um resumão da rodada, os jogos que eu vi. Dessa vez deu para ver poucos jogos, mas os que eu não vi, eu pego ali o tape, às vezes um compacto um pouco maior, né, aqueles compactos do Premiere, ou às vezes também até só os melhores momentos de um ou outro, para poder comentar aqui sobre todos os jogos. Claro, sempre com a ótica, a visão de um tricolor e falando, né, principalmente sobre a minha ótica, sobre a importância do jogo pro Fluminense, etc. Mas acabo falando na reta final, a gente fala de todos os clubes. Vamos lá, tá? Olhar aqui na tabela, liderança pro Botafogo, Chape em segundo, olha só que coisa, um G4 com vitória também, o Fluminense estaria em quinto, destaque negativo pro Cruzeiro. Vamos jogo a jogo aqui, alguns a gente passa mais rápido, alguns a gente perde um pouquinho mais de tempo falando. Galo e Atlético Mineiro, é até o tape que tá passando aqui no Premiere. Eu vi muito torcedor do Atlético considerando um resultado positivo, pelo que o time mostrou na frente, né? O jogo se desenrola de uma maneira que o Atlético abre o placar, o Palmeiras abre o placar, o Atlético vira o jogo e o Palmeiras empata na reta final ali com o Vitor Roque, dupla de ataque do Palmeiras funcionando mais uma vez, Vitor Roque e Flaco Lopes funcionando no sentido de gols, né? Digo mais uma vez que apesar do Vitor Roque estar sem fazer algum tempo, mas no Brasileirão do ano passado isso funcionou muitas vezes. Do Atlético não dá pra admitir tomar um gol desse. A zaga do Palmeiras também não, mas acho que a do Atlético é mais sintomática. Foram gols parecidos, né, com chutão de goleiro, o centroavante ganhando pra poder fazer o gol. Mas não dá pra tomar um gol desse na reta final. De fato, o Atlético Mineiro, pra mim, perde 2 pontos e 2 pontos gigantes, tá? Porque 2 pontos contra o Palmeiras, no geral, no reta final do Brasileirão, a gente olha pra trás e normalmente lamenta, porque talvez muitos times não façam isso. Mas chama atenção porque Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, tratados como todo mundo, como os favoritos. O Palmeiras foi o único que pontuou na primeira rodada e a maioria nem pontuou, na verdade, né? Os 3 jogaram fora. Internacional e Atlético Paranaense. Esse jogo aqui acho que expôs a fragilidade do Sport Clube Internacional. É até meio bizarro o Pesolano, o treinador, assim, a exposição que o Atlético Paranaense... É claro, quem vê os lances do jogo percebe que, assim, o Brasileirão começando em janeiro, a gente vai ver muita mudança ao longo do campeonato. Mas percebe que o Internacional, em determinado momento, se lançou pra frente igual um doido e começou a dar espaço pro Atlético Paranaense poder fazer 3-4-0. E aí eu destaco aqui do Atlético Paranaense o negativo do Viveiros, né? Meu amigo, vou falar disso depois. Tem uns quadrozinhos aqui agora no canal, vou citar quando for o jogo, né? Tem uns quadrozinhos do resumão da rodada e o destaque negativo da rodada vai pro Kevin Viveiros. Tá? O malandro simplesmente perdeu 2 gols. Busca aí os lances, eu não posso rodar os lances aqui. Busca aí os lances. Ele perde um gol dentro da pequena área, praticamente sem goleiro, e perde um outro que ele sai assim, enervalência purinho, falando de Beira-Rio, né? Sai do meio de campo livre carregando a bola e perde cara a cara. Dito isso, foi 1-0 para a equipe do Atlético Paranaense, gol do Speed Mendonça. E o Internacional, que apesar de lutar muito, parou no goleiro Santos e parou na própria incompetência também. O Inter preocupa, tá? Tem que se preocupar, o torcedor colorado. Coritiba também perdeu em casa, 3 jogos aqui. Esses jogos eu não consegui ver ao vivo, porque assim, 7 horas, 7 horas, 7 horas, 7 horas, 7h30 do Fluminense. É uma loucura, gente. 8 horas do Corinthians, 8 horas do da Chape. Tirando o torcedor do Flamengo e do São Paulo, ou todos os outros que viram Flamengo e São Paulo, nenhum torcedor conseguiu ver 2 jogos na quarta-feira, né? Torcedor dos próprios clubes. O Coritiba perdeu pro Red Bull, destaque do Red Bull Bragantino, seguinte, tá? Ganhou por 1-0, ficou com a mais desde o início, uma expulsão, um erro de saída de bola do Coritiba. Não foi erro do goleiro, inclusive para mim, destaque positivo, tá? Dos jogadores da rodada, goleiro Pedro Morisco. Agora testado, eu falei do Viveiros quando saiu a notícia de que o Fluminense sondou o Kevin Viveiros, eu falei, olha, é um centroavante que foi muito bem no meio ano na Série B pelo Atlético Paranaense, precisa se provar na Série A, seria interessante uma contratação pensando que é um cara para precisar se provar.
O Morisco a mesma coisa, precisa se provar na Série A, goleiro jovem, foi até rever aqui para ver se ele tinha 21 anos, né? Ele fez 22 agora em janeiro. 22 anos, defesas difíceis e que não são só plásticas, difíceis mesmo de se fazer. Foi bem demais. Dito isso, um erro do acho que é Josué, né? Acabou sendo expulso do Coritiba. O Coritiba ficou com um a menos, o Red Bull mandou no jogo e ganhou por 1-0. E aí o destaque que eu faço do Red Bull Bragantino é o seguinte, tá? Já tinha metido bola na trave com o Juninho Capixaba, tava melhor do que o Coritiba no jogo. Tanto as chances que o Morisco defendeu. Assim, o Red Bull Bragantino, até este momento agora, final da primeira rodada do Brasileirão, ele jogando o Campeonato Paulista, que é o campeonato mais difícil, e não sendo um dos grandes do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino não tomou nenhum gol em 6 jogos. Nem um gol. Pra chamar atenção, tá? É pra chamar atenção o time de 2026 do Jürgen Klopp, né? Vamos chamar assim, né? Porque é quem coordena, mas comandado neste ano por senhor Wagner Mancini. Vamos lá, ainda na quarta-feira, ainda às 7 horas, vitória 2-0 no Remo. Jogo aqui pra mim, destaque negativo, arbitragem, tá? Só pra deixar claro, não é o destaque negativo da rodada. O destaque negativo da rodada é Kevin Viveiros, destaque positivo, Pedro Morisco. Mas a arbitragem nesse jogo aqui do senhor Ramon Abate-Abel é uma loucura, tá? É pênalti que não... É decisões do VAR absurdas, enfim, bizarro. 2-0 pro Vitória. Esse jogo aqui é um dos que eu só vi os gols ali, melhores momentos. Então fica o destaque de que o Vitória foi bem melhor. O segundo tempo inteiro da equipe do Barradão, tá? 2-0, com gol de Renato Kaiser, tá? O primeiro gol marcado pelo Renato Kaiser, numa falha do goleiro. Acho que o Remo... O estadual do Remo ser fraco é um problemaço pra ele, porque assim, o Remo tomou uma voadora no meio dos peitos. Igual tinha um candidato a vereador que eu acho que era voadora na caixa dos peitos, que viralizou na época o nome do maluco. E do Vitória, né? Que não é um time, o torcedor do Vitória sabe que o Vitória não tá entrando pra ir pra Libertadores, pra ser campeão. O Vitória tá entrando primordialmente pra poder ficar na Série A. E o Remo demonstrou pouca coisa, tá? O Remo do Osório, pouca coisa contra o Vitória fora de casa na estreia do Brasileirão. E o fato do estadual ser muito mais fraco também, o estadual paraense, dificulta um pouco a vida do Remo nesse início do Brasileirão. Fluminense 2-1 no Grêmio, comentário rápido, né, sobre Fluminense e Grêmio. Um Fluminense que disputou com o Grêmio o jogo, não foi um jogo do Fluminense mandando, mas foi um jogo em que o Grêmio não mandou hora nenhuma. Acho que é isso que dá pra dizer. O Grêmio não amedrontou totalmente o Fluminense, praticamente hora nenhuma, exceto na reta final do jogo. O Fluminense foi superior no primeiro tempo, não conseguiu transformar isso em gols, mas a defesa segue prejudicando muito ainda o clube, a ponto do Grêmio ter ameaçado. Abriu 2-0 na qualidade dos seus jogadores e na qualidade do treinador, que percebeu o espaço que o Grêmio dava na frente da área, muito absurdo. O Luiz Castro parece que confundiu ofensividade com esquecer a marcação. E o Fluminense faz 2-0 com jogada justamente, aproveitando esse espaço na frente da área. E aqui pra mim vai o golaço da rodada, tá? Lúcio Acosta, do Fluminense contra o Grêmio. A jogada ensaiada, o chute de cima pra baixo, é um golaço absurdo. Mas a reta final, bola aérea atrapalhando o Fluminense mais uma vez, tá? O Fluminense é um dos times que mais tomou gol até agora no campeonato, dos times do Campeonato Brasileiro, considerando média de gols e jogos. Corinthians e Bahia. Bahia ganhou o Corinthians, não foi na Neoquímica Arena, esse jogo foi na Vila Belmiro, porque o Corinthians precisava jogar na quarta, e não tinha como jogar na quarta, porque o São Paulo ia jogar no Morumbi com o Flamengo já, não pode 2 paulistas jogando na cidade de São Paulo ao mesmo tempo, no mesmo dia, então levou esse jogo pra Vila e vai emprestar a Neoquímica Arena pro Santos uma vez. Um Bahia que no primeiro tempo passou longe, tá? Passou bem longe de parecer que ia ganhar esse jogo. Bem longe mesmo, assim. Dando muito espaço, o Corinthians tinha chances. É o Corinthians do Dorival, então é um time, uma aplicação tática muito, muito grande. Abre o placar, mas o Bahia vira porque tem bom elenco, tem bom treinador e tem jogador para matar o jogo. O Jean Lucas deu sorte no chute dele, o William José batendo um pênalti, como pra mim todo batedor tem que bater, jogando bola no ângulo. Batida de pênalti tem que ser no ângulo. Mas chutou pra fora, acontece. Bateu no travessão, acontece. Goleiro pegar não pode, é chutar no ângulo pra mim pênalti. A virada do Bahia acho que mostra... É só estreia, tem que ter calma.
mas pra mim o fato do Bahia já na estreia vencer um time forte que tem mando, né, normalmente, apesar de não ter o mando nesse jogo, das cartas que o Bahia, nesse Campeonato Brasileiro, o Bahia vem pra exercer o que é esperado dele, ficar no G6 no mínimo. Ainda quarta-feira, ainda 8 horas da noite, Chape 4-2 no Santos. O Santos do Vojvoda, enfim, com 2-1 na mão, você não pode tomar a quantidade de chances que o Santos toma. Assim, é um negócio absurdo. O 1-0, na verdade, da Chape, que o Santos vira e depois toma a revirada, já é num mole absurdo. O Brazão faz o pênalti. Acho que o Brazão ainda tá um goleiro promissor, tá? E na idade dele ele já era pra ter virado um pouco realidade já. É um goleiro promissor, mas pra 25 anos, que fui conferir aqui a idade, tem alguns erros bobos ainda, né? Nem acho que é um erro muito grande ali o gol de cabeça do Jean Carlos, que é o empate a virada da Chape. Não acho que é um erro tão bobo dele assim, mas enfim, acaba ainda não sendo um goleiro que passe totalmente de segurança. No final das contas, o Santos fez 2-1, parecia que ia ganhar depois da virada, um ótimo passo do Zé Rafael, né? Pra virada do Santos, o gol do Barreal, mas a Chape fulminante. Mais pra reta final do jogo, um golaço, inclusive, da Chapecoense, o gol do Carvalheira, né? O 4-2. Conseguiu virar o jogo em 13 minutos, em 15 minutos, a Chapecoense virou o jogo de 2-1 para 4-2. E aqui, pra mim, uma menção honrosa, tá? Tanto no gol do Carvalheira, quanto no gol do Gabriel Menino, com menções honrosas lá do golaço da rodada. Chape faz 3 pontos, eu vi uma piada muito boa, que é agora o corte da zona de rebaixamento tem 48 já, hein, gente. Chape continua sendo uma das favoritas a ser rebaixadas, mas início de campeonato, a Chapecoense em casa ganhou o Santos, que também pra mim vai brigar lá embaixo, e o Remo perdeu do Vitória fora de casa. São coisas que lá no final podem fazer a diferença, né? O drama da noite. Vamos falar agora de São Paulo e Flamengo. Nossa, o Arrascaeta foi pênalti, não foi pênalti. Meu Deus do céu, cara. Enfim, o Flamengo, importante que o Flamengo perdeu pro São Paulo, tá? O Flamengo perdeu pro São Paulo. Esse é o negócio. Perdeu o segundo jogo seguido. O time titular do Flamengo só ganhou até agora do Vasco por 1-0 e fez o gol quando teve um a mais. Tô dizendo que o Flamengo vai cair. Tô dizendo que o Flamengo vai terminar aí nessa posição de 15º, não. Mas assim... tem gente tapando o sol com a peneira, né? O São Paulo venceu por 2-1. Eu tava fechando pós-jogo, tava voltando pra casa já na hora desse jogo. O Flamengo abriu o placar que passe do Pedro, né? Passe de peito bonito ali pro gol do Plata. O São Paulo vira e é melhor do que o Flamengo no jogo, né? E o que o Luciano é com o Flamengo é uma coisa de doido, né? O Luciano. Enfim, 2-1 pro São Paulo. São Paulo ganha um jogo. Eu não acredito muito no São Paulo no Brasileirão, mas esse é o tipo de vitória que no início pode mudar um pouco do astral do time. Na quinta-feira, Mirassol 2-1 no Vasco. Aqui, pra mim, vai o outro quadro. Eu já falei, são 4 quadros aqui, tá? O destaque positivo foi o Pedro Morisco, do Coritiba. O destaque negativo da rodada foi o Kevin Viveiros, tá? Aqui, pra mim, entra a menção honrosa do destaque negativo, que é o Carlos Cuesta, do Vasco. O Vasco abre o placar e tal qual o jogo contra o Flamengo, em 2 minutos, o Vasco já tinha tido uma chance perigosa e dado 2 chances perigosas para o adversário, com 2 minutos, 3 minutos de jogo. O Vasco é um time exposto pra cacete. E quando joga com o Puma Rodrigues do lado direito, fica mais exposto ainda. É dele a falha dessa primeira chance do Mirassol, é dele a jogada do gol do Felipe Coutinho de cabeça. E aí parece que o Vasco vai, né, estrondar tudo. Aí toma um empate na reta final do primeiro tempo. E no primeiro tempo eu assisti inteiro, chances e mais chances de contra-ataque, exposto com o Mirassol chegando cara a cara. Vem o segundo tempo e o primeiro gol que já tinha sido contra do Cuesta, desvia no Cuesta o gol do segundo tempo do Mirassol, 2-1 para a equipe do interior de São Paulo. O Cuesta entra como destaque negativo pelo azar também, né? 2 desvios, praticamente 2 gols contra no jogo. Mas para mim, o quarto quadro, né, destaque positivo, destaque negativo, golaço, o quadro não é surpresa, né? É o quadro eu te avisei, sei lá como é que vai ser. Fernando Diniz. É difícil você ver um treinador que tem um aproveitamento tão ruim quanto o Fernando Diniz tem no Fluminense, mas no Brasileirão, na verdade, né? Pelo Fluminense, pelo Cruzeiro, pelo Vasco, pelo Santos. É bizarro. E fica aqui o destaque pro Mirassol também, né? Já ganhou mais um jogo na Série A, né?
E aqui, cara, o Botafogo 4x0 no Cruzeiro. Pra mim, daqui sai um dos menções honrosas ali de golaço. Primeiro gol, o Botafogo envolvido, logo antes de rolar a bola, saiu uma notícia de que o Textor queria vender 2 jogadores do Botafogo, o Montoro e o Danilo, pro time do Marinakis, lá, o magnata lá grego, no Nottingham Forest. E aí ia vender, ia continuar aqui, mas recebia o dinheiro, aquelas tramóias que todo mundo já tá ouvindo. Isso logo antes do jogo. O primeiro gol do Botafogo é uma jogadaça do Montoro e o gol do Danilo. 4x0. Acho que esse 4x0 diz muito sobre o time do Botafogo. O time do Botafogo é forte. O problema vai ser girar esse elenco ao longo de um ano inteiro com o transferban na mão. O time do Botafogo é forte, é bom o time do Botafogo. E acho que domingo vai ser um jogo interessante se os dois forem com titulares. Eu acho que não vão. Então, se rodar o time, aí eu acho que o Fluminense é mais elenco que o Botafogo. Mas diz muito sobre o Cruzeiro também, gente. Não tem como. Depois do 2x0, a forma como o jogo se apresentou e o Cruzeiro, tido por muitos como um dos melhores elencos, considerando Flamengo e Palmeiras talvez com uma atração em outros campeonatos, o Cruzeiro sendo um dos principais favoritos do campeonato, apontado por muitos, inclusive, como um dos possíveis campeões. Abrir igual foi no 2x0 sem tentar acreditar até o final, tipo meio que vamos pro Bumba Meu Boi, os 25 do segundo tempo é uma doideira. O Tite toma 4x0, merecendo tomar, Danilo fez 2 gols, é o único artilheiro com 2 gols no campeonato até agora. O Matheus Martins contra-ataque, tomou um contra-ataque daquele, o Cruzeiro bateu um escanteio tendo um a menos em campo. Saiu por lesão, ao invés de fazer a mexida, deixou bater o escanteio. Contra-ataque gol do Botafogo. É uma loucura isso. 4x0 veio pro Botafogo, que é o líder do campeonato. Então, assim, pra fechar aqui o resumão da rodada, já feito os quadros, já feito tudo, eu vou falar rapidamente com vocês da KTO. Aqui meu bonezinho da KTO. KTO, Casa de Apostas, que patrocina aqui o Raiz Tricolor, e a gente vai toda rodada fazer uma aposta pra rodada seguinte, né? Lembrando que é pra maior de 18 anos, tá? Então, né? E eu vou apostar aqui coisas que eu posso perder. Pra essa rodada, cara, eu vou numa múltiplazinha, eu sempre vou fazer uma múltipla aqui de resultados pra próxima rodada, vou escolher 3 pra poder fazer, e nessa daqui eu vou fazer o seguinte: Vasco e Chapecoense em São Januário. Eu vou apostar que o Vasco não ganha, ou seja, a chance dupla, ou dá empate ou dá Chapecoense. Fiz uma múltipla, tá pagando 2,14, essa é muito interessante, né? O Vasco Diniz costuma dar entretenimento no Brasileirão, e a Chape estreou com uma vitória, não é um time tão sólido, mas enfim, né? Cruzeiro, tá pagando 2,17. Perdão, tá pagando 1,53. A vitória do Cruzeiro em casa contra o Coritiba. Acho que vai vir uma reação. Acho que o Cruzeiro tem condições de, saindo na frente, ser mais, né, entregar mais solidez em casa. Vamos ver como é que vai ser, mas é uma vitória, né, com um pouco mais de certeza. E o Red Bull em casa contra o Atlético Mineiro. Achei o Atlético Mineiro pouco confiável, então vou no Red Bull. É uma múltipla que tá pagando odd 7, tá, gente? Então é mais possível dela não acontecer do que realmente ela acontecer. Porque eu vou botar 15 reaisinho aqui, que não vão me fazer falta. Se você quiser ir lá na KTO, imitar essa aposta e tentar ganhar junto comigo, é só clicar no link que tá aqui na descrição, que você se cadastre. Lembrando, mais uma vez, aposte aquilo que você pode perder, beleza? Então é isso, rapaziada. Esse foi o primeiro resumão da rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Você se inscreve aqui no canal, dá o like e vamos embora, porque é mais um Brasileirão que a gente vai acompanhar por aqui desde 2018, aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima. Valeu!